Damos aí as boas-vindas aí ao povo do Instagram. Vocês me ouvem bem? Me ouvem bem? Graça e paz. Graça e paz. Que alegria estar com vocês aqui. Lembrando que a gente também está no canal do YouTube, tá? Jonatas Barros. Você entra lá no nosso canal para estar acompanhando também, tá? Quem não tem conta no Instagram, avisa para o povo aí. Às vezes você tem um familiar que não tem conta no Instagram, avisa que a gente está no YouTube também ao vivo, tá bom? Exatamente agora, 19h01. Compartilha, aproveita, ó, esses 2 minutinhos aí, aperta o aviãozinho, manda para frente, porque o assunto que a gente vai tratar aqui é preciosíssimo, é realmente algo que né, a gente tem que estar muito atento, e a revelação da palavra de Deus para a gente assim, é muito importante para que a gente tenha uma vida de prosperidade. E a gente vai tratar bem isso, bem enfaticamente essa noite sobre isso, tá? Chama o povo está entrando, bem legal, aqui no YouTube também, tudo certinho. Então, gente, olha lá, compartilha a live, passa para frente esse conteúdo, passa para frente a ideia. Quando a gente terminar aqui também, replica esse nosso conteúdo no IGTV lá, manda para o teu pessoal, para os grupos de WhatsApp, tá bom? Marca o teu amigo, você conhece alguém que está precisando ouvir isso, marca um amigo, chama ele agora. Olha, vai que já começou a live do pessoal do Alianças de Sangue, do Jonatas, não perde. Quem está aqui no YouTube, deixa um like, e se inscreve no canal. Até o povo que está aqui no Instagram, entra lá no nosso canal do YouTube, ajuda a gente lá, se inscreve no nosso canal, que tem muita coisa boa lá também já acontecendo. Tá? E durante aqui, durante a live, você pode deixar a tua pergunta, no final a gente vai dar uma atenção bem direitinho aqui para essas perguntas, tá bom? Também anunciando que estamos de site, tá bom? Não dá nem para dizer que é novo, né? Enfim, essa é uma ideia já antiga que a gente tem no coração, mas aliançasdesangue.com, gente, que coisa boa. Eu já coloquei algumas coisas lá no blog, tem material chegando novo, coisa fresquinha chegando, cadastre teu e-mail lá para receber os nossos estudos semanais, toda semana vai chegar um estudo para você referente a esse assunto, libertação, família, casamento, quem é pai. Nós vamos fazer alguns estudos também sobre paternidade, muito importante, tá legal? E ali pelo site também, você tem a possibilidade de estar marcando, né, uma conversa com a gente, individual, ou o casal também pode estar fazendo isso, tá? De uma forma bem fácil, uma forma bacana da gente estar gerenciando também a nossa agenda, que desde a quarta-feira passada houveram muitas demandas e a gente resolveu organizar essa agenda para atender todos vocês. A gente acredita mesmo na importância desse conteúdo e por isso a gente está adquirindo ferramentas para colocar isso à disposição de cada um de vocês de uma forma assim mais organizada e tranquila e com muito conteúdo sólido, tá bom, gente? Então, compartilha a live, entra no YouTube, quem não é inscrito no canal, entra no YouTube, dá o seu like, vamos para frente no nosso tema de hoje, alianças de sangue. Nós somos seres completamente aliançáveis e aliançados, tá? Tem uma diferença entre aliançados e aliançáveis. Nós já nascemos com algumas alianças. Nós já nascemos com alianças, o que a gente chama de alianças paternas, né? E nós que somos pais, os nossos filhos já nascem aliançados com a gente naturalmente, tá bom? A gente não escolhe essas alianças. Então, as alianças paternas, de acordo com a Bíblia, é uma aliança que já vem, a gente vai tratar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas aliança, ela vem do termo berit, né, que exatamente significa cortar, sangrar. É por isso que o nosso grupo, o nosso ministério tem esse nome, Alianças de Sangue, porque esses pactos, essas alianças, eles são firmados através do derramamento de sangue, eles são firmados através desse holocausto, né? Inclusive a gente ouve muito esse termo holocausto. O que é um holocausto? Um holocausto é um derramamento de sangue, né? É o altar, e você derrama um altar e faz um pacto, né, com o Senhor, no caso do povo lá do povo judeu,
né? Mas também você pode se aliançar com outras entidades também na mesma dinâmica, né? Essa realidade de pacto de sangue é algo que o mundo espiritual, né, tem replicado, né? A gente tem trabalhado com muitas pessoas e na libertação de muitas pessoas que foram pactuadas desde criança com outros pactos, com outras entidades, e olha, dá um trabalhão libertar esse povo, porque o sangue é uma moeda espiritual. Nós temos aprendido que o sangue é uma moeda espiritual e as pessoas pactuadas, elas têm esse derramamento de sangue, a gente vai encontrar isso, essa é a realidade bíblica para esses pactos. Tá certo? Então a gente vai ver ali em Gênesis 2, 20 a 24, o primeiro derramamento de sangue, que traz exatamente esse senso, essa importância de um pacto de aliança que Deus fez com a gente para garantir a prosperidade. Né? Dentro de uma aliança autorizada por Deus, ela gera o quê? Prosperidade. Então, a aliança entre um homem e uma mulher, qual é a finalidade entre o homem e uma mulher, essa aliança ser firmada, onde o homem deixa o seu pai e sua mãe, né? Ele emancipa, ele sai debaixo do teto do pai e da mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Né? Esse homem se une com a sua mulher, exatamente trazendo esse senso de prosperidade auxiliador, ou seja, potencializando o ministério, né? O ministério masculino, e essa família passa a ter uma missão nobre, passa a ter uma missão que enfim, glorifica o Senhor. Por isso a importância de nós entendermos que dentro do casamento, o casamento é um projeto de Deus para a prosperidade. Se o teu casamento não está próspero, se não há prosperidade em todas as áreas da tua vida, emocionais, na própria saúde, espiritual, financeira também, por mais que todos nós passamos por dificuldades financeiras, mas se você não tem a provisão básica no teu dia, porque tem alguma coisa errada na tua aliança. Tem alguma coisa, tem alguma interferência acontecendo e a gente precisa se colocar nessa brecha. Tá legal? E também outra característica do derramamento de sangue, desse pacto de sangue que a Bíblia apresenta para a gente, é exatamente para proteção. Tá certo? Gravem bem, prosperidade e proteção. Foi logo imediatamente depois de saber, né? Não que Deus não sabia, mas quando Deus vê Adão e Eva nus, o que acontece? Deus vai lá e sacrifica um animal. Não havia ainda esse sacrifício de animais, esse holocausto, esse derramamento de sangue para a remissão de pecados, para a proteção, e ele vai lá e mata o animal para proteger a nudez, né? Ele cobre a nudez de Adão e Eva naquele momento. Gente, o sangue tem um impacto muito interessante e muito fundamental na nossa vida e nas alianças que nós contraímos. Então, uma aliança espiritual ela é inaugurada através do derramamento de sangue. Gravem isso, gravem isso. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, diz o autor de Hebreus 9, 18. Até as tábuas da lei, até a primeira aliança, ela teve sangue derramado. Né? Vocês lembram que teve o sangue derramado sobre as tábuas ali, quando Moisés fez isso. Então, o sangue, ele junta, ele une o mundo físico ao mundo espiritual. A gente viu um pouco disso na live anterior da quarta-feira passada. Tá? Dentro do Velho Testamento, a gente vai ver várias práticas, né? Uma delas a gente já viu o sacrifício ali de animais, Deus trazendo essa realidade dos sacrifícios de animais, né? Mas a circuncisão, por exemplo, era um pacto de sangue, né? E deu a Abraão a aliança da circuncisão, né? Atos 7, 8, está registrado isso, e você vai ver lá na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, você vai ver exatamente o quê? O princípio da consagração sexual, né? Através da circuncisão. O macho se torna puro, exatamente no órgão de procriação. Porque a intenção de Deus é sempre proporcionar para nós uma geração pura. Né? Quando acontece a proibição de Deus para que o seu povo se juntasse com os ímpios, era exatamente para que
poupasse o povo do quê? Das interferências de outros deuses, da interferência da idolatria. Por isso, naquela época, acontecia proibição com relação a isso. Então, a circuncisão era exatamente uma aliança também de sangue, muito clara no Antigo Testamento. Né, os sacrifícios de animais, em Êxodo 24:8, depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Não é? Exatamente selando, carimbando ali as tábuas da lei. No Novo Testamento, a gente vai ver, né, que não por meio, o autor de Hebreus diz, no capítulo 9, 12 a 14, diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Né? Então, ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvam ao Deus vivo. Por que Jesus veio morrer por nós? Para que o sangue fosse derramado. Não foi simplesmente uma morte, foi um pacto de sangue, uma nova aliança. Foi necessário, era necessário. É por isso que Jesus fica muito bravo com Pedro, quando Pedro dá ouvido para Satanás e se torna o porta-voz de Satanás, dizendo assim: não, Senhor, de modo nenhum vamos deixar o Senhor morrer. Né? E Jesus imediatamente identifica a ação de Satanás e diz assim: olha, para trás de mim, Satanás, porque é necessário que eu morra, que o sangue seja derramado. Sangue é moeda espiritual. O sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual e o temporário ao eterno. O temporário ao eterno. Esse conceito é um conceito muito importante. É um dos conceitos assim base para a libertação. Para quem trabalha com libertação, para quem trabalha no Ministério da Libertação, é algo assim que a gente tem trabalhado bastante esse conceito. Porque na feita que você se conscientiza disso, você começa a pensar melhor no próximo passo. Você começa a pensar melhor nas próximas alianças, e a gente vai falar como é que você pode contrair uma aliança iníqua, né? Então, assim, a gente já falou um pouco dos pactos que independem da nossa vontade, né? Pactos com os nossos pais. Existe, inclusive, um mandamento também dentro do Decálogo, repetido pelo apóstolo Paulo: honra o teu pai e tua mãe para que te vais bem, né? E tenhas prosperidade, vida próspera, né? Em quantidade, inclusive, não só qualidade, mas em quantidade. Então, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque existe esse pacto. Nós somos pactuados com os nossos pais, não é? E da mesma forma também os filhos, né? A iniquidade dos pais nos filhos, né? A iniquidade visita os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, né? Mas também o uso de misericórdia até a milésima geração, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, 5 e 6, né? Fazendo parte do Decálogo, dizendo exatamente assim: olha, o pai que peca tem prejuízo automático na vida dos filhos. Automático na vida dos filhos. Então, a gente tem trabalhado muito sobre essa hereditariedade, né? Sobre essa... Não que os filhos são culpados do pecado do pai, mas as perseguições acontecem. Elas acontecem e eu posso garantir para você. Eu posso garantir na prática. Nós temos vivido isso praticamente 24 horas por dia, essa libertação de iniquidades paternas sobre a vida dos filhos. Quando o filho também retorna com rebelião, ele acaba repetindo a iniquidade do pai, mas isso é um assunto para mais umas 2 quartas-feiras para frente, né? Então, e por isso o Senhor sentenciou a Salomão determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti esse reino e darei ao teu servo, porém unicamente por amor a Davi, teu pai. Não o farei enquanto viveres. Ou seja, existe exatamente um compromisso. Como Davi foi o homem segundo o coração de Deus, essa bondade, essa gratidão, vamos dizer assim, a fidelidade de Deus a Davi e de Davi para com Deus
ele também espirrou, vamos dizer assim, na vida de Salomão. Salomão foi poupado por Deus, e eu pude contar ali, se você for ler o livro de 1 Reis, você vai ver ali pelo menos 5 vezes Deus usa essa frase, né? Dizendo assim, olha, eu só não acabo contigo, eu só não peso a mão sobre você porque eu amei teu pai. Amei teu pai. Poupe seus filhos, sendo um homem que agrada ao Senhor. E isso com certeza vai refletir na vida dos teus filhos. Tá? Então, pactos de sangue que biblicamente nós podemos fazer. Quais são os pactos de sangue que Deus autoriza? Com Ele próprio, né? Com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Quando você se aceita a Cristo Jesus, imediatamente você se une ao Senhor, você se une a Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ele está exatamente falando sobre cuidado, porque a gente vai citar esse texto mais na frente, falando sobre as alianças iníquas que a gente contrai de forma iníqua, né? Uma delas, e grande parte delas vem por atos sexuais iníquos, né? Por isso que a gente tem que estar muito, muito atento a esse grande detalhe sobre como se contrair essa iniquidade. Mas ele diz assim, olha, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une pelo sangue de Cristo se une a Deus. Você se torna um só com ele. Aí você imediatamente entra no seu reino. Você passa a ser representante do Senhor nessa terra, né? Redimindo essa terra, resgatando essa terra, que inclusive é um dos significados da palavra igreja. Na sua grande maioria, a igreja significa eclésia, né? Uma reunião de dentro que vai para fora, mas pelo menos 3 citações a Bíblia usa, o apóstolo Paulo usa muito isso, ele usa um termo que exatamente chama, é um grupo, é um reino que vem ressarcir, vem tirar o que foi roubado, vem recuperar o que foi roubado. E a igreja está nesse mundo, está nessa terra, para desfazer as obras do diabo, que é a obra de Jesus Cristo, de acordo com o apóstolo João. Tá? Aí Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Cuidado. Então, o pacto autorizado por Deus é com ele mesmo, através de Jesus Cristo, que é renovado através do memorial da ceia. Né? O que é a ceia? Tomem do meu sangue, comam da minha carne. Holocausto. Né? Esse cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Tá bom, gente? Então, pacto de sangue com Deus, renovado através da aliança, do memorial da ceia do Senhor. A ceia não é à toa, não. A comunhão dos santos, ela existe para renovar a aliança com o Senhor. Nós precisamos sempre, sempre renovar. Os pactos de sangue que podemos fazer, o outro é bem conhecido, né, que é com o nosso cônjuge, com o marido ou com a esposa. Quando você se une à sua esposa, quando acontece um casamento, e você se une à sua esposa, você se pactua sexualmente com ela, você se torna uma só carne com ela. Né? Em Gênesis vem isso, o pastor Paulo acabou de falar também em 1 Coríntios 6,14. Então, esse pacto de sangue, a circuncisão, a gente já viu sobre essa pureza sexual, e através do rompimento do ímen da mulher, né, quando acontece a relação sexual, acontece ali um pacto de sangue entre duas pessoas. Né, dentro de um casal virgem, isso é o ápice da aliança, o ápice da prosperidade. É por isso que nós lutamos pela pureza sexual dos nossos jovens da nossa igreja. Né, nós lutamos por isso e pregamos que vale a pena. Prosperidade e proteção vem assim inundando a casa de quem se pactua puramente
dentro de um casamento. Lógico, gente, lógico, que dentro de um casamento também você pode escolher quebrar pactos, né? Quebrar a aliança. Tá? Tem muitos casamentos que começam certinho, mas logo depois, né, você vê escolhas iníquas que quebram essa aliança e que assim perseguem pessoas aí para o resto da vida. E o que é essa renovação da aliança dentro do casamento? A relação sexual, derramamento de sangue, microsangramentos nos órgãos genitais do marido, da mulher e da esposa, que fazem exatamente a renovação da aliança. É por isso que esta renovação da aliança tem que ser feita sobre um leito sem mácula, porque é um holocausto. É um ato de pureza. Nós temos recebido, assim, atendido muitos casais que têm aceitado atos de promiscuidade para apimentar a relação. E daí não sabem, porque, poxa, a gente está fazendo de tudo para apimentar a relação, mas só vem perturbação sobre nós. É porque está desobedecendo. Está desonrando a aliança. A aliança sexual é o puro. Vamos manter a nossa sexualidade com pureza. Quem sofreu isso sabe do que eu estou falando. Mas a Bíblia também aponta, né, a realidade de alianças iníquas, alianças que a gente contrai, que ao invés de trazer bênção, traz maldição. Feitiçaria a preço de sangue. Né? Sabe aquelas coisas que na escola, na adolescência ou pré-adolescência, quando te oferece assim, vamos fazer não sei o que eu vi que dá certo e tal e tal. Gente, ali são brechas assim importantes que lançam sobre os nossos filhos, e nós pais temos que estar muito atentos a isso. Mas todo tipo de feitiçaria, todo tipo de pacto com sangue, cuidado, muito cuidado com o derramamento de sangue. E nós existe uma máxima na libertação, né, que não existe vácuo no mundo espiritual. Ou você é aliançado com o Senhor, ou você é aliançado com demônios. Não existe o vácuo. Você é templo de alguma coisa, ou é do Espírito Santo, ou você nunca experimentou uma possessão, mas pelo menos você está sendo usado para a obra do inimigo. Muito cuidado. A idolatria, né? A idolatria, num modo geral, também é uma aliança, é uma aliança iníqua, todo tipo de idolatria, né? Não só imagens, mas todo tipo de idolatria. Uma coisa que está muito crescendo demasiadamente no nosso meio, que é algo assim terrível, é uma vergonha, inclusive cristãos ainda também apoiando isso, né? Que é exatamente o aborto. O que é o aborto, gente? É o assassinato do próprio filho, do próprio aliançado. Né? Você traz morte para dentro do teu ventre, você sacrifica dentro do teu ventre, que é exatamente o sacrifício que acontecia a Moloque lá nos cananeus, que é o ventre em chamas, que você bota o seu filho por causa da prosperidade. Eu não quero filho porque esse filho não foi planejado, porque ele vai me trazer prejuízo, hoje está muito difícil criar filho. Gente, em nome de Jesus, vamos romper com isso. O aborto é pacto de sangue. É pacto de sangue. Você vai se pactuar com a morte. E terrível coisa é pactuar com a morte de um filho. Quando você mata o seu próprio filho. Né? Assassinatos. Você vai ter uma situação clássica ali de pacto de sangue de Caim com Abel, né? Deus diz assim, olha, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? Que o sangue do teu irmão está clamando, veio aqui todo o tempo no meu ouvido te acusar. Né? Todo o assassinato. Eu fui capelão em presídio de segurança máxima aqui em Guarapuava durante algum tempo, e nós experimentamos isso, né? As perseguições que acontecem sobre uma vida que assassina, que mata a qualquer preço, por qualquer coisa. Né? A gente tem, e assim, você vai ver assim a prosperidade sendo arrancada do nosso país, onde tem a relação assassinato e pobreza e roubo e falta de prosperidade, gente, tá aqui pertinho, ó. Tá aqui pertinho. Então, os assassinatos, eles também, quando você derrama o sangue de um inocente, muito cuidado, você está pactuado com ele. E as relações sexuais ilícitas, né?
O incesto, a pedofilia, o homossexualismo, a bestialidade, né? Muito comum no interior do Brasil, essa bestialidade é quando você se junta, você se une sexualmente com um animal. Né? Eu já tive a oportunidade de caminhar com alguns jovens que tiveram essa prática, e é impressionante como você passa a ter, inclusive, a própria estrutura do animal, a passividade do animal. É impressionante, gente. É impressionante isso. É exatamente esse julgo desigual, quando um cristão casa com uma pessoa de uma outra religião, né? Você está se juntando. Eu uso sempre esse exemplo, né? O problema não é você casar com um ímpio, o problema é o sogro, né? Porque a Bíblia diz assim que o ímpio tem um pai espiritual. Se o nosso pai é Deus, o pai do ímpio é outro. Cuidado com o sogro. Ele vem no pacote. Isso é muito sério. E existem várias orientações da Bíblia com relação a isso. Muita gente desobedecendo. Muita gente. Promiscuidade, né? Vários parceiros. Gente que está tendo a sua personalidade completamente roubada por causa da promiscuidade, vários parceiros, você é pactuado com várias pessoas, vários espíritos misturados, vários demônios tomando conta da tua vida, e gente, inclusive, dentro da igreja. E nós, o Alianças de Sangue, tem entrado exatamente nessa brecha, libertado os jovens, libertado casais, libertado um monte de gente já há algum tempo, alguns anos já trabalhando com isso, nessa brecha, e quando a pessoa entende sobre esses pactos e resolve sair, resolve no sangue de Cristo lavar as suas vestes com o sangue do Cordeiro, ela entende o prejuízo que ela teve. Né? Isso, quando tem filho, ainda vai espirrar na vida dos filhos. Enfim, gente, isso é um assunto muito longo que a gente vai ver nas próximas quartas-feiras. E a pornografia, né? Que é exatamente o acesso, é a promiscuidade digital. Né? Quando você pega você imagina, você cobiça a mulher do próximo, você cobiça uma outra mulher e você acaba dentro da tua própria mente, né, fazendo esse pacto. Não existe de fato a unidade, a união entre você e a outra pessoa, mas esse prejuízo emocional, inclusive espiritual, ele vai acontecer na tua vida. O pessoal está mandando aqui mensagem, Samuel. E daqui a pouco a gente vai dar uma lida que eu preciso correr, que quarta-feira passada eu aprendi que nós temos 1 hora só no Instagram. Então deixa eu correr com conteúdo e daí a gente vai começar já emendar uma próxima live, quando terminar, para a gente responder essas perguntas. Vai anotando aí, Samuel, para a gente responder, tá legal? Aqui também no YouTube também temos algumas perguntas, a gente já trata sobre isso, tá? Então, né, 1 Pedro 3,7 vai falar sobre a responsabilidade, por exemplo, de um homem honrar a sua esposa. O pacto é tão espiritual, existe tanto, não só uma só carne, mas um só espírito acontecendo, essa unidade de espírito acontecendo. John Bevere vai dizer no livro, uma introdução ao Espírito Santo, ao entendimento sobre a Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo. Inclusive, eu recomendo esse livro, que é um livro assim maravilhoso, né? Ele vai dizer que a relação com o Espírito Santo é uma relação, né, muito parecida com a relação de um casal. Né? Primeiro, a principal forma de você se relacionar com o Espírito Santo, ela acontece no secreto. Ela não é em público. Né? Assim como você não se relaciona, pelo menos as pessoas normais, não se relacionam sexualmente com a sua esposa em público. A intimidade é no secreto. Sempre vai acontecer no secreto. Você quer buscar o Espírito Santo? Você quer entender sobre a dinâmica do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo? Te tranca no teu quarto e ora. Te tranca no teu quarto e ora. É assim que você vai buscar. Você quer ter relacionamento puro, santo, e receber bênção de Deus na relação sexual com a tua esposa? Te tranca no teu quarto e te relaciona com ela. E o ápice
dessa relação vai acontecer trancada em quatro paredes. Né? Tem muita gente querendo ter relação com o Espírito Santo em público. Né? E a gente vai ter um problema ali doutrinário que a gente pode ver isso um pouquinho mais para frente, porque demanda tempo, eu preciso arrumar aqui os textos bíblicos para isso, mas muito cuidado com isso. Mas a unidade entre um casal, ela afeta tanto, não só fisicamente a pessoa ou o casal, mas também espiritualmente, que 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai dizer na primeira carta dele lá, 3:7, vai dizer assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Todo marido que desonra sua esposa tem interrompidas as suas orações. Deus deixa de ouvir a tua oração. Isso, inclusive, é um grande problema da nossa sociedade. Nós temos perdido o sacerdócio masculino em casa. Nós temos desonrado as nossas esposas com ação e com omissão. Homens que têm realmente assim defraudado a sua casa. Defraudado. Ao invés de trazer bênção, abençoar a sua casa, tem amaldiçoado a sua casa. E depois vem perguntar para o pastor: pastor, o que está acontecendo? Por que as coisas estão na bancarrota? Por que a minha mulher não me respeita? Por que eu não tenho prosperidade nos meus negócios? Por que os meus filhos não me respeitam? Por que o meu filho se envolveu com droga? Por quê? Simplesmente as tuas orações deixaram de ser. Ponto. Porque o pacto que tu tens com a tua esposa, com os teus filhos, não tem nada a ver com um sentimento. Tem a ver com um pacto de sangue, uma aliança de sangue. Sangue foi derramado para que você se tornasse uma só carne com a tua esposa. E você se tornasse uma aliança, tivesse uma aliança de sangue com os teus filhos. Todas as vezes que você entra num site pornográfico, pai, homem, marido, você interfere diretamente na sexualidade do teu filho. Você vulnerabiliza o teu filho a ações demoníacas e a tentações que vão destruir a vida do teu filho. Você jovem, você solteiro, todas as vezes que você se relaciona com promiscuidade, todas as vezes que você se relaciona com a pornografia, você já está traindo a tua futura esposa. Você já está contraindo aliança iníqua para dentro do teu casamento. É uma moeda. É uma moeda de troca. É uma moeda espiritual. E a nossa tarefa é árdua, trazendo esse entendimento. É por isso que nós corremos com esse conteúdo para você. Porque nós entendemos que esse conteúdo é vital. Primeira Pedro 3:7, sobre as orações interrompidas. Mulheres, todas as vezes que você desonra o teu marido, todas as vezes que você submete ao teu marido a um julgamento externo, expondo a nudez do teu marido, as fraquezas do teu marido através do pecado, da maledicência, você também está contraindo algo maligno sobre o teu casamento, sobre a tua vida e sobre os teus filhos. Nota a importância de nós entendermos os pactos de sangue. Ah, Jonatas, mas e aí? Eu vivi uma vida de promiscuidade, eu me envolvi com várias pessoas, nós precisamos libertar essas alianças. Eu sei quem pode te libertar. Só o sangue do Cordeiro. Só a cruz de Cristo. Só a cruz de Cristo. Através do arrependimento. Não é só um pedido de desculpa, mas através do arrependimento. O que é arrependimento? Holocausto.
Derramamento de sangue. Vergonha. Ah, mas eu não quero confessar porque senão eu vou passar vergonha. Eu vou ser exposto. Todo sacrifício expõe. Todo o sacrifício expõe. Então eu queria deixar muito essa palavra para vocês, de todo o meu coração. Para essa nossa geração, para essa geração que está aqui me ouvindo, e para que a tua futura geração, o fruto do teu ventre seja abençoado. Isso tem tudo a ver. Quando você desonra o teu pai, quando você expõe a nudez do teu pai, porque o teu pai maltratou você, o teu pai foi injusto com você, não se engane. Você não sairá dessa impune. Expor a nudez de quem você é aliançado traz maldição sobre você. Todos nós temos traumas. Todos nós. Todos nós temos traumas. Mas o que diferencia o sábio do nécio é o que vem por baixo, é a base. Nós nos tornamos inabaláveis, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E o Senhor tem uma libertação para cada um de nós. Os pecados precisam ser confessados nominalmente. As pessoas precisam ser ressarcidas daquilo que nós tiramos dela. Defraudamos. Esse ressarcimento é importante para o ato de arrepender-se. Gente, nós estamos dispostos a ouvir você. Eu sei que tem muita gente, esses assuntos aqui a gente tratou assim de uma forma bem genérica, bem ampla, tá legal? Mas eu sei que existem detalhes, a vida de cada um tem detalhes que a gente não tem como tratar todos esses detalhes aqui numa live de 1 hora. É por isso que nós fizemos ali essa ferramenta, o nosso site já está no ar, aliançasdesangue.com. Ali você pode cadastrar o teu e-mail, você vai receber todas as semanas, um estudo sobre isso. Tá legal? A nossa equipe, a equipe da Alianças de Sangue vai estar produzindo esse material, nós vamos estar mandando isso para você. E você também pode estar marcando atendimento individual, diretamente comigo. Tá? Você vai estar ali, entrando num linkzinho, marcando, vão ter os horários disponíveis lá, você vai lá, entra, marca o individual como casal. Nós temos atendido muitos casais, nós temos libertado muitos casais dos cativeiros. Você vai ouvir ali no nosso site também alguns testemunhos de pessoas que estão caminhando com a gente e que chegaram assim realmente completamente detonadas, tá? Então compartilha essa live, ela vai ficar gravada ali no IGTV, compartilha essa live, marca o teu amigo, bota ele para escutar isso, tá bom? Aqui no YouTube, o povo do YouTube aqui, ó, dá o likezinho no vídeo, também compartilha. O pessoal do Instagram entra no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, e te inscreve lá. Tem outros materiais lá sobre paternidade, tem vários materiais ali que são importantíssimos para você ouvir. Pode entrar lá, fica à vontade, te serve ali no nosso canal do YouTube, tá? Jonatas Barros, pode procurar lá. Então no YouTube dá o like, inscreve no canal. E no nosso Facebook também. Nós fizemos a live passada também no Facebook, mas a gente resolveu fazer nessas duas plataformas que tá bem atendido. Tá legal? Então, o povo do Instagram, nós temos, eu acho que 20 minutinhos, né? Então, deixa eu conversar aqui com o pessoal do Instagram. É isso, Samuel? Podemos ir para frente? Nosso diretor aqui, gente. Eu vou sempre falar de um Samuel. Samuel não é o meu irmão Samuel Vieira, tá? Samuel Augusto, que está aqui impulsionando o nosso ministério digital, mentoreando, entra ali no perfil dele também, que é um cara muito, sabe o que está fazendo, é muito importante isso, tá? O que ele tem feito. Vamos lá, vamos ver aqui as mensagens, pode mandar aí as tuas mensagens, né? Fala sobre maldição hereditária, como quebrar, né? Deixa eu conceituar. Dani,
WF. Olha, entre em contato comigo no particular, que eu quero te explicar algumas coisas sobre essa maldição hereditária, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, maldição hereditária, mas o que eu gosto de são influências espirituais, né? Através das escolhas dos pais, tá? É um espírito que vai perseguir você, que vai perseguir por causa das escolhas do teu pai, tá? Porque o que é a maldição, gente? Maldição é o fruto da desobediência. O que é a bênção? É o fruto da obediência. Como é que a gente quebra uma maldição? Tornando a obedecer. Aquilo que você desobedecia, você passa a obedecer. Então tem muita gente que diz assim, Jonatas, eu estou buscando a bênção. Não busca a bênção, meu irmão. Não busca a bênção, não persegue a bênção, persegue a obediência. E a bênção vai perseguir você. Porque a aliança foi Deus que fez. E ele não se contradiz. Quando ele diz que ele vai te abençoar se você o obedecer, que pode bater a tempestade sobre você e você não vai tombar, creia que isso vai se cumprir. Porque não foi uma palavra minha humana. Deus não é homem para mentir. Então, o princípio da quebra da maldição, você quer quebrar uma perseguição familiar, espiritual que está sobre a tua casa, passa a obedecer. O que os teus pais desobedeceram, obedeça a você. Se o teu pai foi infiel com a tua mãe, se o teu avô foi infiel com a tua avó, e isso trouxe uma perseguição, e isso, a consequência foi que o teu pai também, esse histórico de infidelidade veio sobre os teus pais, e agora está perseguindo o teu casamento, como é que você quebra essa hereditariedade, vamos dizer assim, essa perseguição? Passando a obedecer. Passa a tua geração a obedecer. Protege os teus filhos dessa perseguição. E não é só uma questão cultural, é uma questão espiritual. Espiritual. Eu quero te ensinar mais sobre quebra de maldição. Eu quero te ensinar. Então, segue a gente, entra lá no nosso site, que a gente vai começar a trabalhar bastante sobre isso. Tá legal? Como saber se tem maldição hereditária, né, em uma pessoa? Mapeamento. Nós vamos fazer um mapeamento, vamos ver o histórico dessa família. Provavelmente você está repetindo. A repetição, ela é o fruto de uma desconexão geracional. É quando você responde à rebelião você responde ao pecado dos teus pais com rebelião. Aí você desconecta. E aquilo, você desconecta geracionalmente com os teus pais. E aquilo que você mais odiava nos teus pais, você passa a repetir. Ou repetem com você. O teu marido passa a ser aquilo que o teu pai foi para tua mãe. A dinâmica é basicamente essa. É fazendo um mapeamento. Por isso, nós estamos dispostos a conversar com você sobre isso. Tá legal? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui no Instagram. Para a gente já ir indo para o YouTube tem uma fim. Pergunta. No YouTube? Tatuagem também. É pacto de sangue? Não é? Tatuagem, gente, a gente vai ter que... Tatuagem é muito mais uma consagração, mas olha, a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre tatuagem. Muito, muito cuidado. Existe uma lei lá em Levítico sobre tatuagem, né? Mas eu não queria, eu tenho um pouquinho mais de 10 minutos e assim, é um assunto muito, eu preciso criar uma base bem sólida para falar sobre tatuagem, porque existem alguns detalhes sobre o próprio fato de tatuar ser um sangramento, não é? Ele é um sangramento. Então, assim, a motivação dessa tatuagem, o porquê dessa tatuagem, o que está sendo desenhado, tudo isso vai responder essa pergunta. Se isso é um pacto de sangue, se isso você está adquirindo uma aliança, né, contraindo uma aliança com alguém ou com uma entidade espiritual. É isso aí, Rodson. Né? Leito imaculado, sempre. 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 Relação sexual entre um casamento. Dentro de um casamento tem que ser num leito sem mácula. Cuidado onde você tem levado sua esposa. Muito cuidado. Né? Eu já repeti aqui sobre o texto de 1 Pedro, que fala sobre as orações não atendidas. É isso aí, gente. Eu acho que aqui as perguntas já foram. Do Instagram.
Então eu queria assim completar essa nossa live dizendo assim que nós temos muito assunto para tratar. Todas as quartas-feiras às 19 horas eu espero você, porque esse é um assunto assim extremamente relevante, é um assunto estratégico, tá? É um assunto estratégico para a gente. Não adianta, para a gente entrar numa guerra, a gente precisa saber sobre estratégia. A gente precisa saber onde é que estão as iscas do inimigo. E nós temos encontrado uma geração extremamente pactuada com outras pessoas, com alianças iníquas, e que acha que só porque frequenta uma igreja, essas coisas não vão perseguir você. Você falou em restituir a quem defraudou. Isso vale sempre? Sim, isso é extremamente importante. Logicamente que a gente precisa ver a situação atual, as situações atuais, como se... Entre em contato comigo que eu vou conversar com você sobre isso, ou eu posso fazer uma live somente sobre perdão. Perdão e ressarcimento. Tá aí, Samuel? Vamos promover essa, porque existe muito erro sobre a doutrina do perdão. Sobre a doutrina do perdoar, ou do pedir perdão, do arrependimento. Não, pede um perdão. Inclusive, eu postei uma frase minha no Instagram. Corre lá para o Instagram, né? Você já está no Instagram. Eu estou aqui olhando para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram. Dá uma olhadinha lá no meu perfil, que tem uma frase sobre isso, exatamente sobre esse ressarcimento, tá? Tem muita gente que pede perdão, só me perdoa aí, e acha que a pessoa é obrigada a te perdoar. Tá bom? Existem passos para o perdão, tá? E mesmo assim, nem todo pedido de perdão garante a volta dos vínculos. Existem vínculos assim que realmente, né, quando não é um vínculo entre um marido e uma esposa, entre um pai e um filho, que você deve manter sempre. Sempre. Eu não acredito eu não acredito que exista situações assim que sejam imperdoáveis. Não acredito. Eu acredito perdão sobre todas as coisas, a não ser o que a Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas também é um outro assunto, também não é tão simples, a gente não pode botar isso também no mesmo pacote. Sim, vamos fazer a live sobre perdão, sobre o conceito, a doutrina do perdão, né? Que é muito importante. Já vou preparar. E olha, vou fazer um convite para você. Quarta-feira que vem, o Samuel nem sabe disso. Quarta-feira que vem, junta todo mundo, porque eu vou estar aqui com os meus irmãos, eu, Thalita e Samuel, e nós vamos falar sobre morte, sobre a morte na perspectiva cristã. Gente, é imperdível. É imperdível. Eu vou fazer uma pausa aqui nos assuntos de pacto de sangue. Não sei quantos de vocês sabem que nós perdemos os nossos pais, né? Minha mãe morreu há um mês atrás de Covid, meu padrasto também morreu uma semana depois de minha mãe. Nós estamos assim aprendendo muito, absorvendo muito sobre esse conceito de perda, sobre e o Senhor tem falado muito com a gente, e tem assim inundado nosso coração de esperança. E eu convidei Thalita, vamos fazer isso, vamos fazer essa live para a gente compartilhar com as pessoas sobre esse sofrimento, sobre esse luto, a importância de estar enlutado, a importância de viver o luto, mas sempre numa perspectiva cristã, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Até ante a morte nós não somos covardes, nós temos um pensamento de eternidade. Tá certo? Então você está convidado, convida todo mundo. É sério, gente. É sério. Nós vamos falar sobre morte na perspectiva cristã. Imperdível. Eu, Thalita e o Samuel. Nem convidei o Samuel, meu irmão, ele nem sabe disso, mas ele já está convocado para quarta-feira que vem, tá? Cheguem lá, coloquem lá no perfil do Samuel, olha, você está convocado, não falte, mas Thalita já está confirmada. Tá legal, gente? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, tá?
Mais uma vez, para quem está entrando agora, muita gente entrou agora no finalzinho, compartilha a nossa live, marca o teu amigo, esse assunto é preciosíssimo. No YouTube, quem está no YouTube, dá o like, inscreve-se no canal, o pessoal do Instagram, inscreve no nosso canal lá, entra no nosso site novo, aliançasdesangue.com, cadastra o e-mail para receber os nossos estudos semanais, e também você pode estar marcando um atendimento individual ou também de casal, tá? A gente vai estar te atendendo com todo carinho, ali mesmo pelo site você vai estar marcando o teu horário, ali o horário que cabe melhor na tua agenda. Tá legal, gente? Eu quero agradecer de todo o coração, a paciência de vocês e o tempo que vocês dedicaram para esse tempo precioso, tá bom? Então, até a quarta-feira que vem. Mais alguma coisa, Samuca? Tamo de boa. Tamo de boa? Segue lá no YouTube, se inscreve no canal. Isso, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Compartilha, segue no YouTube, segue a gente aqui no Instagram, também divulga nosso perfil no Instagram, que o Ministério Alianças de Sangue veio assim para fazer diferença na vida de muita gente. Deus te abençoe, querido. Fique em paz. Ame seu pai, sua mãe. Honre-o. Maridos, honrem suas esposas. Ame-as como parte mais fraca. Esposas, submetam-se aos seus maridos, porque vocês são aliançados com sangue. Um grande abraço. Fechou no YouTube? Ainda não, estou fechando aqui no YouTube. Pessoal do YouTube, um grande abraço para vocês aí. Lari, isso. Lari, Samuel, Diário das Irmãs Sampaio. Grande abraço para todos. Deus abençoe, tá bom? Até a próxima. Vai ficar gravada essa live aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Se eu baixar o vídeo